Vamos falar algo que interessa muito ao torcedor vascaíno em relação ao mercado da bola. Notícia até confirmada pelos nossos amigos do Atenção Vascaíno, pelo jornalista Flávio Dias, é que o Vasco tem realmente prioridade de trazer um zagueiro, um atacante de lado de campo e, se tiver uma oportunidade, mais um volante, mas ainda não é certo. A prioridade, nós trouxemos essa informação até ontem pela manhã, do presidente Pedrinho, é um zagueiro e também um atacante de lado, ou um atacante que seja ali uma sombra para o Pablo Verratti. Outro detalhe, galera, é que nomes não são divulgados até o momento, principalmente para não atrapalhar a negociação, os trâmites da negociação, principalmente na questão de valores. O presidente Pedrinho vem trabalhando com muita cautela e com muita responsabilidade essa questão de valores na negociação. Claro, especulações sempre vai existir. Por exemplo, um jogador que está livre no mercado, eu queria saber de você, queria saber a sua opinião em relação a isso. O Henry Mina, zagueiro colombiano de 29 anos, experiente, multicampeão, passagens pelo campeão brasileiro pelo Palmeiras, passagem pelo Barcelona, jogador de seleção colombiana, 1,95 m, seria importante para o Vasco nesse momento. Eu acredito que o Mina seria um bom nome aí para o presidente Pedrinho ficar de olho, até porque uma informação que nós temos é que o Pedrinho, ele busca trazer um zagueiro para ser titular. A informação é que o presidente quer um jogador para essa posição para ser titular nessa equipe do Vasco. E agora, uma última informação importante é sobre patrocinador de material esportivo no Vasco. O presidente Pedrinho, que já confirmou esta negociação, na última vez que nós conversamos, naquele dia, na terceira audiência pública da reforma e ampliação de São Januário, na última quinta-feira também, em relação a patrocinador de material esportivo. O Vasco negocia com a Nike, com a New Balance e com a Puma. Então, uma dessas três marcas será o novo patrocinador de material esportivo em 2025. Lembrando que o contrato com a Capa se encerra agora no final de 2024 e o valor daquilo que o Vasco precisa é muito defasado. O que a Capa vem pagando é um valor muito insignificante. Chega ao Corinthians e quer atacar o Vasco, dizendo que o Vasco não teve, não sei, um carinho por ele, não foi agradecido a ele pelo que ele fez no ano passado. É o quê? Salvador da pátria? É o rei? É o ídolo do Vasco? Que livrou o time do rebaixamento? Não foi sozinho não, Ramon. Não foi só você que tirou o Vasco do rebaixamento, não. Você ajudou? Claro, a gente tem que reconhecer. O Emiliano ajudou? Claro, a gente tem que reconhecer. Os outros auxiliares? Também. Mas jogadores importantes chegaram naquela janela. Como o Medel, que comandou o sistema defensivo e que foi o capitão do time. Como o Paulinho, fundamental, peça importantíssima para o Vasco, para a permanência. Vejam só a falta que ele está fazendo agora. Como o Payet, que não estava tão bem fisicamente no ano passado, mas em 2, 3 jogos salvou o Vasco. Lembra do jogo com o América Mineiro? Vareio que o Vasco levou lá na Arena Independência, em BH. E aí só com um homem a mais conseguiu aquele gol de falta marcado pelo Jair na cobrança do Paulinho. O próprio América Mineiro, no jogo em São Januário, que pressionou o Vasco, massacrou. O Ramon Dias foi amassado ali. Jogo com o Corinthians, jogo com o Internacional. Claro, ele teve bons momentos também. Boas escolhas erradas, assim como todo treinador. Mas não dá para querer ter um mérito sozinho. E aqui não quero ser igual ao Ramon Dias, ingrato, ou cuspir no prato que comi, ou falta de reconhecimento. Mas o Ramon Dias, sim, teve, nessa declaração que ele deu lá na apresentação no Corinthians, uma falta de reconhecimento para quem o colocou também no mercado brasileiro. Lá atrás ele tinha vindo aí para o Botafogo, teve problema de saúde, ok, e não permaneceu. Mas agora no Vasco, ele também apareceu. Ele também se colocou no mercado brasileiro. Por isso o Corinthians foi atrás dele. São algumas situações que a gente vem analisando ao longo desses meses e agora quer colocar aqui em cima dessa declaração que foi dada pelo Ramon Dias. Então ele não foi o único causador da permanência do Vasco na Série A, não. Outras coisas, outros jogadores, torcida, muita gente contribuiu para isso. E pelo contrário, eu acho que ele se vende muito bem. A verdade é essa. Ramon Dias, a comissão técnica dele,
Eles começam com essa historinha, espalhando algumas coisas na mídia, rede social. O Emiliano lá atrás tirou da bio dele o Vasco, depois colocou de novo. Eles tinham um contrato ainda longo com o Vasco, se valorizaram ali, faz parte também do futebol, faz parte do mercado, mas a gente tem que entender que houve ali uma supervalorização do trabalho do Ramon Dias. Então ele queria agradecimento, queria parabéns. O agradecimento foi aquele. Passou a ganhar um salário astronômico. Ficou pouco tempo porque ele próprio foi incompetente nesse ano. Nos jogos do Campeonato Carioca, lembra? Contra o Nova Iguaçu, os 2, cara. Os 3 até. Naquele jogo com o Criciúma, que ele foi goleado em casa, o absurdo que ele fez na montagem do time. Depois até de ter iniciado bem o campeonato com aquela vitória sobre o Grêmio. Então o Ramon Dias foi sim valorizado pelo Vasco. E da forma que ele mais queria, aquela financeira. Só que aí depois ele não soube nem controlar o time dentro de campo, nem controlar a língua dele fora de campo. Porque no vestiário ele disse que queria sair, estava pedindo demissão e o Vasco aceitou. A maneira como foi feita, para mim foi errada, obviamente. Era uma conversa com o Ramon, agradecendo e tal, realmente não tem clima, um abraço, tchau, vai para a próxima. E não colocar nas redes sociais. Esse desabafo ele fez lá no Corinthians. Não, foi despedido por Twitter, mas ele pediu demissão. E o Vasco tem testemunhas. Agora ele está cobrando milhões aí do Vasco na justiça e está no novo clube. Então, Ramon Dias, abaixa a tua bolinha, fica mais tranquilo, fica calmo aí, esquece o Vasco. Não vem agora querer dizer que o Corinthians é maravilhoso, que o Vasco é uma porcaria, que a estrutura do Corinthians é maravilhosa, que a do Vasco é uma porcaria, que você vai cuspir no prato que comeu. Porque você também se valorizou no Vasco. Não só na parte financeira, mas profissionalmente, depois para a tua carreira na sequência. E forçou uma barra tremenda para voltar ao Vasco. Ele e o Emiliano forçaram uma barra tremenda para mostrar esse carinho pelo Vasco. Quando a gente tem amor a uma coisa, o carinho, a gente não precisa ficar demonstrando toda hora. Eles queriam toda hora, fazendo postagem, tudo mais, declarações e tal e tal. Então, acho que deu para perceber, deu para sentir um pouquinho nessa declaração, ou nessas declarações que o Ramon Dias deu ontem no Corinthians, como é o modus operandi dele, né, no mercado do futebol, tentando se valorizar ao máximo, mas sendo ingrato. Para mim, sim, foi ingratidão, falta de reconhecimento. Cuspiu no prato que comeu. Foi o que fez o Ramon Dias